irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Como é bom estarmos aqui e de fato, vamos avante, é o nosso lema. Já virou até figurinha essa frase, né? Acharam uma foto do pastor e bem alegre, né? Bem empolgado, e virou figurinha. Mas tem GIF vindo por aí também, né? Tem uma GIF boa vindo por aí. Uma GIF boa. Irmãos, nós estamos com o coração transbordando de alegria. Estamos agora aqui nesse novo espaço. E sabemos que temos trabalhado arduamente para que então pudéssemos chegar aqui e agora desfrutar desse momento. Eu tenho falado que a obra de treliça, né, a treliça está pronta. Agora é só regar a videira. Só regar a videira. Nós temos trabalhado incansavelmente no Senhor, pelo seu braço forte, pelo seu cuidado, e temos experimentado nesse tempo esse progresso, esse avanço do reino, da igreja, aqui nesse bairro, que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos pastoreá-lo e ter uma igreja aqui. Então eu louvo a Deus por essa maravilhosa bênção que o Senhor nos deu, esse espaço. Agradeço a Deus por Ele ter nos dado visão, dinâmica, nos dado proatividade. Como é bom ver o organismo da igreja, a igreja que é um organismo se movimentando, irmãos. A igreja é viva. A igreja não é uma estrutura construída e colocada em determinado lugar. Até segunda-feira, esse lugar aqui era só um lugar onde o Alessandro guardava o carro. Era, não era? Só isso. O senhor Arino guardava umas coisas aqui. De segunda-feira para cá, esse lugar aqui já passou a ser um organismo vivo. Tem vida agora, porque a igreja é um organismo vivo. As crianças correm, brincam, vão ver o pé de manga, onde sai a outra rua. O bairro já viu que tem um movimento aqui. Os irmãos vêm, lavam, pregam, fazem tablado, fura a parede, bota a placa. As mulheres vêm, olham os homens trabalhar, fiscaliza se está tudo direitinho, corre atrás das crianças, grita com as crianças. Isso é dinâmica da igreja. A igreja é dinâmica. A igreja não é algo que está ali, tem uma igreja. E por isso que nós não temos a visão de investir em megas estruturas, mas sim de preparar um espaço que seja adequado, bem adequado para a transmissão do Evangelho. Isso estamos fazendo aqui. Esse novo bairro da Penha, nós temos que dar um nome para esse bairro aqui, irmãos. Não sei, Genebra, eu não sei lá, entendeu? Vila Genebra, que tal? E cada rua ser o nome de um reformador, né? Aqui, esse bairro que a gente está aqui, Miguel, é muito propício, né? Esse início aqui, porque aqui é Rua do Livro, Rua do Estudante e Rua do Professor. São 3 ruas aqui, né? São essas 3 ruas aqui, já é bacana. Começou a reforma na escola, né? E daqui para frente, ali, vão começar a dar nome, né? John Knox, né? Wycliffe, João Calvino, e vamos embora. Vamos dar nome agora, Vila Genebra. Que coisa boa, né? Amados, é isso, a igreja é isso, é esse ambiente, essa harmonia produzida aqui no próprio ar. A gente sente, a gente chega aqui, já vê que é a igreja, e nós ficamos alegres, né? O Miguel ficou alegre, não tem a cozinha, já vai botar um fogareiro ali, já vai ter um bujão. Então o negócio já está avançando, né? Tem uma bancada bacana, que um dia tem cantina, as crianças brincam na frente, a gente prepara a cantina. Dinâmica da igreja. Igreja em movimento, irmãos. Igreja avançando no progresso do reino, não segundo aquilo que a gente quer, não para nós, não para o nosso
favorecimento pessoal, não para o nosso auto-reconhecimento. Não tem nada sobre nós aqui, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Deus, é tudo sobre a palavra, é tudo no mover do Espírito Santo através de nossas vidas, em nossas vidas, é tudo por aquilo que Deus estabeleceu em nós e tem feito através de nós, tudo, resultado final, para a glória de Deus. E agora, nós vamos continuar avançando na obra de videira. O movimento, a interação, a participação, a oração, a igreja vai caindo na graça do bairro, na graça do povo, de modo que a palavra cresce, o amor multiplica. Quando eu postei lá no Instagram, eu disse: a palavra cresceu em nosso meio, nosso amor multiplicou, e nós estamos num novo lugar. Cresceu, um ambiente maior, 3 vezes maior. Está vindo mais bancos da roça. Não pôde vir hoje porque deu problema no veículo que ia transportar. Dinâmica, pessoas envolvidas, suando, brincando, conversando, pregando, atrapalhando. Dinâmica, né? A gente que eu venho para cá, eu prego um negócio aqui, bato o martelo para não ficar feio, faço um barulho, varro a vassoura. E o cuidador da treliça, igual um motorzinho, né, Amaral? Ele é igual um motorzinho, para lá e para cá, né? Ainda bem que foi agora, né? Anda aqui, se não tivesse embarcado, meu irmão, que ia ter aqui era um microfone, a caixa de som e eu pregando. É o que eu vou fazer, entendeu? Agora, o cuidador da treliça, de parabéns, os irmãos se envolvendo, né? A gente vê nossas crianças já chegando, eu observei, né? Todas elas fizeram um tour quando chegaram aqui. Todas elas eu observei, uma por uma, banheiro, e depois o tour no bairro, né? A Juju quis ver o pé de manga comigo, um pé de manga aqui em cima bacana, caprichado, bastante manga madura. A gente foi ali ver o pé de manga, as crianças, as meninas foram brincando e tal. Tem até uma foto inaugural, né? A foto das crianças ali. Nosso mural vai constar aquela foto, primeiro dia da congregação. E aí foi a primeira vez. Depois Juju voltou, eu estava aqui, e Juju falou bem assim: pastor, quero manga. Eu falei: tá, Juju, você quer que eu corte uma manga para você chupar? Eu quero manga, pastor. Eu falei: então eu vou te dar uma manga para você chupar. Aí ela foi e falou assim: eu quero ir no pé de manga. Porque Leandro já tinha falado que não era para ir lá de novo. Ela não queria manga, ela queria ir no pé de manga. Já envolve, né? Esperta, espoleta. É assim. Aí as mulheres vieram, sentaram ali, conversaram, né? Viram o espaço. Lindo. É a dinâmica da igreja. E é assim que nós temos que avançar, amados irmãos. E é assim que avançaremos. Tem nada de mirabolante aqui não. O negócio mais mirabolante que a gente tem aqui é isso aqui, ó. Que já baixou um mistério aqui em cima hoje que eu não entendi nada daquilo. Foi, vocês vão ver, vocês me aguardem. Vocês vão ver daqui um dia vai estar nos grupos da igreja lá, o mistério. Vai ficar tranquilo. Mistério, irmãos. E graças a Deus, Deus já baixou aqui, já preparou já o varão. Que bênção. Irmãos, nesse tom de alegria, vamos abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 13, agora as crianças vão ficar quietinhas para ouvir a palavra de Deus, tá? Já nos divertimos aqui, né? O pastor já envolveu vocês. Agora preste atenção, que depois eu vou querer um desenho. Vocês vão para casa escutar essa palavra, vão para casa, eu vou querer um desenho sobre essa palavra. Um desenho bem bacana, né? Preste atenção, que tem aqui muito material. O pastor vai falar sobre muita coisa para vocês desenharem. Então preste bem atenção no que o pastor vai ler na palavra de Deus e pregar nessa noite. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 5. Vou estudar todo o capítulo 13 com os irmãos. Vou começar aqui e vamos na dinâmica do estudo, lendo à medida que vamos avançando, lemos mais um pouco e abrangemos todo o contexto imediato daquilo que está acontecendo aqui a partir do capítulo 13 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar, amados irmãos, vamos orar nesse momento. Santo Deus, dá-nos graça para compreendermos a Tua palavra, fale aos nossos corações e esteja conosco, Deus, nessa noite, de modo sublime, através da Sua palavra, para que possamos ver, ó Deus, a Sua manifestação no nosso meio. Ó Deus, estabeleça a Sua palavra em nossos corações, no nosso viver, na vida da Sua igreja, e que nós venhamos desfrutar dela, para que nós possamos, ó Deus, avançar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Helena, senta ali com a mamãe, por favor. Você está atrapalhando o papai. Amados irmãos, quero dar uma rápida introdução, de modo que nós vamos avançar, nós vamos abranger todo o contexto. Mas nessa introdução eu gostaria de destacar a primeira questão a respeito do escritor, o escritor daquilo que nós estamos lendo. Lucas, o doutor médico Lucas, que também mostra através dessa escrita, dessa narrativa histórica apresentada, que ele é muito bom com palavras e ele é excelente na escrita. Eu quero destacar que Lucas não era um historiador, mas Lucas era um evangelista, de modo que ele apresenta o crescimento da igreja não como um panorama histórico do tempo, mas sim como uma dinâmica do evangelho da graça de Deus expandindo. A vida da igreja de Cristo está em pleno desenvolvimento e avanço. A igreja está trabalhando de modo que o operar de Deus, o agir de Deus, através do Espírito Santo, por intermédio dos profetas, dos apóstolos, melhor dizendo, eles começam a avançar. Deus usa de algumas questões nesse contexto para fazer esse avanço acontecer. Houve uma perseguição, a igreja se dispersa, e nesse dispersar da igreja, o evangelho chega a alguns outros lugares afora de Jerusalém. E Lucas, ele tem uma forma de nos contar essa história, de trazer esse registro e transmitir essa narrativa, de modo que nós ficamos bem inteirados do pano de fundo daquilo que está acontecendo em cada igreja plantada. Eu quero que os irmãos observem comigo que fica evidente um alto padrão na narrativa que Lucas nos apresenta. E há um zelo por parte do escritor de Atos, que é o mesmo escritor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Ele tem um zelo, um cuidado, uma habilidade incrível para fazer esses relatos. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 1. E nós vamos olhar esse escritor introduzindo o seu registro, a sua narrativa, e como que ele nos apresenta esse cuidado, essa habilidade. Lucas capítulo 1 diz assim: tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos
que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Apareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Olha como que Lucas aqui apresenta a questão cuidadosamente. Me foi conveniente descrevê-lo. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo. E ele vai às fontes primárias. As fontes primárias de Lucas aqui é a própria história contada. E ele vai ouvir de quem estava com Jesus nos milagres, nas curas, nos ensinos, e aquelas pessoas, através da tradição oral judaica, transmite, e Lucas então registra, conferindo com aquilo que já tinha de material. E nós vamos observar agora no capítulo 1 de Atos, Lucas como que dando continuidade à sua narrativa. Capítulo 1 de Atos diz assim, versículo 1: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Então, ele já fez um primeiro tratado, registrou, endereçou a um homem especificamente, virou uma parte da narrativa canônica, evangelho. E então, o que nós temos agora é Lucas dando continuidade à obra que Jesus começou, transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos agora estão dando continuidade aos ensinos e seguindo as orientações que Cristo ensinou, e Lucas está registrando isso cuidadosamente. Nós vamos observar, amados irmãos, que Lucas ele usa de 3 fontes informativas ou fontes primárias. A primeira fonte primária de Atos dos Apóstolos é o próprio Lucas, que escreve muitas vezes na terceira pessoa do plural. Vou citar um exemplo para os irmãos. Atos capítulo 16, versículo 10, diz assim: e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Lucas, então, agora está sendo ele mesmo fonte primária, porque ele está caminhando junto com os apóstolos e escrevendo cuidadosamente aquilo que está acontecendo à sua volta. Ele está participando daquilo. Lucas também tem outras fontes primárias. Por exemplo, João Marcos, dentro desse contexto aqui do capítulo 13, João Marcos vai regressar ao que causou uma questão de disputa ou uma controvérsia entre Paulo e Barnabé. Posteriormente, nós vamos observar que João Marcos, ele, depois de estar caminhando junto com eles, no versículo 13 do capítulo 13, vai apresentar: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, que depois é requisitado por Paulo lá em 2 Timóteo, retorna. E se Lucas não está junto com eles nessa ocasião, porque de fato quem partiu enviado pela igreja de Antioquia foi Barnabé e Paulo, não Lucas. Lucas não foi junto. Ele recebe de volta em Jerusalém, ele está em Jerusalém e tem informação do que estava acontecendo até então. Mas também nós vamos observar que Lucas tem o próprio apóstolo Paulo, que vai representar a maior parte da narrativa de Lucas. O que Paulo está fazendo e o avanço do reino através da vida de Paulo, ele tem o próprio apóstolo Paulo como fonte primária. Nós vamos observar que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo registra o seguinte, escrevendo a Timóteo: só Lucas está comigo. Paulo que está escrevendo o seu último relato, e talvez o próprio Lucas está escrevendo o que Paulo está ditando por suas limitações físicas naquele momento. Lucas é então um companheiro de Paulo, está sempre junto com Paulo, e Paulo tenha sido então aqui a principal fonte do capítulo 13 em diante de Lucas. Em alguns momentos Lucas junto, em outros momentos o próprio apóstolo Paulo descrevendo como foi
aquilo que lhe aconteceu, como foi o desenvolvimento daquele ponto histórico acontecido na vida da igreja. Mas eu quero, irmãos, destacar primeiro uma questão importante que nós vamos observar aqui no contexto imediato. O que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo que a igreja, ela está pregando o evangelho. E no capítulo 12, versículo 24, vai narrar assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus cresceu em Jerusalém, a palavra de Deus avançou, se multiplicou. O episódio anterior a esse registro, esse relato, essa narrativa de Lucas, é que Pedro já tinha ameaçado a pregação do evangelho aos gentios, a ocasião de Cornélio. Os irmãos se lembram bem, o batismo do primeiro gentio. E nesse contexto, no capítulo 11, acontece um concílio em Jerusalém. E nesse concílio de Jerusalém, o capítulo 12, versículo 25, vai apresentar então essa transição Jerusalém-Antioquia. A sede das missões agora vai passar a ser Antioquia. O evangelho se desloca de Jerusalém para Antioquia. Há um avanço geográfico significativo e também há uma estruturação daquilo que Paulo tem agora pela frente. Ele idealizou e está estruturando para o avanço. Capítulo 25, capítulo 12, versículo 25, diz assim: Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Exatamente a ocasião em que eles são convocados para um concílio. Os líderes, os apóstolos, os líderes do evangelho são convocados. É uma questão: nós vamos batizar gentios. Gentios vão ter que guardar a lei, ter que ser circuncidados. O que vai acontecer? Como que vai ser essa dinâmica? E você observa que para nós isso é muito natural, mas para aqueles judeus que foram os primeiros receptores do evangelho, isso soava como muito novo. Como que um povo estranho à minha cultura agora vai fazer aquilo que está dentro dos ensinos da minha cultura? E de fato a transição que vem da lei, Cristo interpreta, entrega a interpretação e dá o evangelho, as boas novas aos apóstolos para anunciar, tem aqui algumas questões novas, dinâmicas, que eles vão precisar desse concílio para chegar a alguns pontos. Naquele concílio fica então decidido, eu não sei o que foi escrito exatamente, mas teve recomendação do concílio, e a recomendação foi escrita e enviada. Vai, leva, envia. E eles levaram a igreja, e exatamente eles já estavam na Antioquia, porque é só você observar segundo o português aqui, irmãos. Havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Você só volta da onde você foi, né? Capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Então eles voltaram de Jerusalém. E observe que Lucas, ele não faz aqui uma ligação objetiva do capítulo 12 com o capítulo 13. Ele não dá continuidade. Por exemplo, e então, na igreja que estava em Antioquia, não. Ele encerra o capítulo 12 e emenda a narrativa do capítulo 13. Exatamente pelo ponto que eu falei sobre fontes primárias. Lucas está escrevendo uma narrativa que no contexto geral faz todo sentido, mas que no passo a passo nem sempre tem uma junta objetiva. Capítulo 12, Lucas está escrevendo em Jerusalém junto com eles. Eles voltaram de Jerusalém, estavam aqui comigo, e voltaram de Jerusalém para onde eles estavam. Agora no capítulo 13, ele recebe a informação que o próprio Marcos, que foi com eles e regressou a Jerusalém, lhe contou o que estava acontecendo em Antioquia. Ele continua a narrativa, não deixa de ter um entrelace no contexto maior, mas há aqui um salto no contexto imediato. E dentro desse contexto imediato, eu gostaria
de analisar com os irmãos alguns pontos básicos. Eu não vou exaurir a questão hoje, eu não vou falar 1 hora sobre o assunto. Eu vou passo a passo olhar com os irmãos esse capítulo, então eu posso dosar, e eu vou fazer isso. Eu quero observar que o texto nos apresenta elementos do texto para o avanço da igreja, elementos que o texto nos apresenta para o avanço da igreja, e é essa a reflexão e a aplicação que nós vamos ter nessa noite, irmãos. Elementos essenciais para o avanço da igreja, coisas que jamais pode faltar, coisas de maneira nenhuma nós podemos negligenciar, negociar, trocar por outras coisas. Nós temos que nos firmar nesses elementos e buscar avançar como igreja, amados irmãos. Primeiro elemento, nós vamos observar a matéria. Primeiro elemento, a matéria, gente. O que é que o texto nos diz? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores: Barnabé, Simeão, que também tem outro nome, que é Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, não é Herodes que faz parte, é Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, que a essa altura já estava morto, e Saulo. O que é que tem aqui, irmãos? Tem o quê? Gente. Uma igreja, ela não funciona sem gente. E se você não gosta de conviver com gente, o último lugar que você deveria buscar estar é na igreja. A Bruna Marquezine gosta muito de Jesus, mas não gosta do fã-clube de Jesus. Então ela não quer saber de igreja. Pastor, eu acredito na palavra de Deus, eu tenho temor no meu coração, eu sinto que Deus existe, mas igreja não está com nada para mim. Está fora, irmãos. Negócio de igreja, muita dificuldade, muitas questões. Irmãos, essa igreja aqui, ela tem gente, há uma dinâmica, há um contexto de relacionamento, de convivência, de pastor sentir cheiro de ovelha, ovelha sentir cheiro de pastor, e ovelha sentir cheiro de ovelha. Um conviver, um trocar, um relacionamento. Na dinâmica do crescimento da igreja, nós não podemos pular esse elemento. Gente, convivência, relacionamento. Eu quero olhar com os irmãos a fundação dessa igreja. Olha comigo o capítulo 11, volta um pouquinho aí. Capítulo 11, versículo 19, vou ler até o 26, depois em casa você lê até o 30. Os que foram dispersos pela perseguição, olha aqui, quando a igreja chega em Antioquia, contexto. Quando os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mais à frente nós vamos ver como que Paulo se portou diante disso, no capítulo 13, que é a primeira viagem missionária. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, em Chipre e na Fenícia, nada de evangelho para gentio. Na Antioquia, sim, pregação aos gentios, aos gregos. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia.
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha aqui que coisa linda, a igreja está plantada, e nem foi nenhum apóstolo que foi lá plantar a igreja. Que coisa linda, Deus usando pessoas simples, desconhecidas, pessoas que não fazem parte do cenário internacional, como diz Orival, né? Pessoas simples, pessoas que não são personagens principais, chegaram em Antioquia e pregaram o evangelho. E quando Barnabé chega lá, ele se alegra, porque viu que a graça de Deus estava ali anunciada, e tinha operado, pessoas tinham se convertido. Eu não queria fazer aplicações fora daquilo que está escrito, mas deixa eu aplicar um negócio. Você, na sua simplicidade, pode ser usado pelo Senhor onde quer que você esteja, para que o evangelho da graça de Deus alcance corações e converta pessoas, irmãos. Quem que plantou a igreja de Antioquia? Lucas não conseguiu essa informação, tanto que ele não registrou, mas está plantada uma igreja aqui. Ele não vai dizer que Paulo e Barnabé, quando chegaram, plantaram a igreja. Ele vai dizer que quando Paulo foi buscar Saulo em Tarso, chegou ali e ensinou, já tinha um ambiente preparado, já tinha uma convivência. Agora, vamos notar, irmãos, aqui, que sucedeu que todo um ano, versículo 26, naquela igreja, eles ensinaram a palavra de Deus a muita gente. Muita gente. É uma igreja dedicada, zelosa, que foi plantada por um desconhecido, que agora está sendo ensinada, tem uma dinâmica, por um ano ensinando a palavra de Deus. Gente convivendo, aprendendo, ouvindo. Só tem uma forma de ensinar. Nós precisamos de duas coisas para ensinar: alguém para falar e alguém para ouvir. E na igreja assim, dinâmica nós teríamos de igreja se eu montasse isso tudo aqui, chegasse aqui sozinho, pregasse só para essa pilastra? Tem sentido algum? Que sentido teria de igreja se os irmãos chegassem aqui, sentassem aí, ficassem olhando para a tela, não sei, para a parede? Só é igreja, só tem lógica de igreja, o ensino na igreja, quando tem alguém para ensinar e alguém para ouvir. Uma dinâmica aqui acontecendo, irmão, gente se relacionando. Coisa linda. Nós vamos observar também o segundo elemento, amados irmãos. Nós não podemos desconsiderar o primeiro elemento. Gente, a igreja tem uma ambição. Qual é? Gente, botar gente sentada nessas cadeiras. Olha quanto espaço nós temos agora, irmãos. Se lá estava apertado, agora aqui nós temos muito espaço. E quem é responsável? Cada um de nós. Amigos que nunca ouviram o evangelho, é eles que você tem que convidar. Pessoas que estão afastadas do evangelho, eles que vocês têm que convidar. Persuadi-los a estar aqui conosco. Divulgar na rede social. A igreja tem uma ambição, a ambição da igreja é gente. Vai lá, chama aqui, chama colar. Convida. Estou indo na igreja, tudo bem, vou lá ouvir uma boa palavra, ter uma estrutura melhor. Isso é egocentrismo. Isso é você estar, amado irmão, cuidando do seu próprio umbigo. Olhe para o lado e veja se não há ninguém que necessita ouvir o evangelho. E acrescento, necessita ouvir o precioso, santo evangelho puro e simples, que por muitas vezes está distorcido aos ouvidos por aí. Segundo elemento, amados irmãos, a ação. A ação. Temos gente, temos estrutura, e agora o que é que nós fazemos? Sentamos,
no banco, ficamos parados, de olho fechado, quietos. Não, tem um elemento importantíssimo aqui, a ação. E se eu fosse falar da ação, por exemplo, de Paulo, eu poderia destacar muitos, mas eu gostaria de destacar uma questão. Paulo, ele escreve no Novo Testamento, 27 livros, 14 são do apóstolo Paulo. Esse homem, ele tem uma ação na vida da igreja. Ele não está mórbido, parado. Ele age, ele faz. Planta igrejas, maior missionário, maior evangelista, maior plantador de igrejas. Mas de forma mais objetiva, eu quero olhar com os irmãos para a vida de Barnabé também. Esse importante homem que exprime uma ação. Nós começamos orando, irmãos. E há poucos dias eu estava falando com o Leandro, e eu comecei a observar que depois daquilo, algumas coisas ficaram mais claras, outras começaram a surgir. Nós vamos falar, por exemplo, estava falando sobre Charles Spurgeon, homens falhos, e ali tinha 7 curiosidades sobre Charles Spurgeon. Tinha doença, tinha falhas, tinha alguns pecados, alguns desvios. Um homem comum. Só que eu observei na vida de Charles Spurgeon que Charles Spurgeon, por que ele é diferente de mim? De nós. Aquele homem orava 1000 vezes mais do que nós. E desde então eu comecei a acordar de madrugada para orar. Falei, meu irmão, eu tenho que orar mais. Eu tenho que acordar de madrugada, clamar ao Senhor. Não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta eu ficar batendo cabeça. Não adianta eu querer ficar pedindo ao Senhor de forma aleatória, levante pessoas, trabalhe em nós. Eu comecei a me dedicar diretamente, de forma objetiva, orando por Miguel, orando por Jonathan, orando por Leandro, orando por Vitor, orando por Márcio, orando por Saulo, orando por Mateus, pedindo ao Senhor que venha dar capacidade, direção do Espírito Santo a esses homens, e através da ação desses homens, a obra de Deus venha ser alavancada. Não tem uma noite sequer que eu não faço isso mais, irmãos. Está virando um costume santo. E de madrugada a fila mais curta, né, irmãos? Pequeno, não tem quase ninguém orando. Eu vou lá, chego pertinho, bato um papo. Não leio não, se eu for ler eu vou ficar meio... Me ajoelho, oro. E depois que eu acordo, vou lá, acordo a Simara, que quando deito na cama ela acorda e reclama. Mas ela vai acostumar. Que bênção, irmãos, você se envolver. Barnabé, capítulo 4, versículo 36. Atos 4, versículo 36. E 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A ocasião essa que antecede Ananias e Safira. O que é que esse homem faz? Ele tem uma ação. O que é que ele faz? Mão no bolso. É comigo mesmo, irmão. Né, Leandro? É comigo mesmo. Peguei lá um som daquele senhorzinho lá de Campos lá. Peguei. Irmãos, vamos comprar um som. O som está aqui, novinho, suficiente, nos atendendo de forma de boa qualidade. Está aqui, vamos comprar um som. Aqui, tela boa para todo mundo ver direitinho. Dá para enxergar de longe, dá para fazer a Copa crente agora. Dia do jogo da Copa, vem todo mundo para cá. Na igreja, na convivência, relacionamento, todo mundo para cá. Vamos botar a bandeirinha ali, né? Arino vai descer, trazer a esposa. Nós vamos assistir jogo da Copa aqui. Dá para ver, 50, né? Faz uma cantina que já arrecada um cadinho, né? Um intervalo, né? Aqui capim mexeu, pau na praia, não pode dar mole, né? Assiste o jogo, intervalo, cantina, irmãos, vamos abençoar. E a cantina da igreja é abençoada, a galera vai, um movimento internacional. É Copa do Mundo, aí é internacional. E aí, irmãos, o que precisa fazer? Você acha que a gente orou e apareceu na televisão aqui, irmão?
A gente orou e apareceu o som. Tripé. Amaral, toma aqui, ó. A gente precisa desses 2 tripés. O Amaral, imagina o Amaral do outro lado do WhatsApp, ó. O jeito dele, ó. Aquela coçada firme na cabeça. Vamos lá. O que dá pra... Não, pode botar os 2 no carrinho aí que eu vou comprar. Aí ele mandou uma mensagem assim: rapaz, tá doido? O cartão não quer passar aqui não. Falei, não tem problema não, tira uma foto do cartão da frente e atrás, me manda aí que eu dou um jeito aqui. Vamos embora, a gente avançou. Leandro, já tem R$800 para caixa de som, custa 1.560, o que a gente faz? Ué, pastor, se dividir tem jeito. Vamos embora, vamos avançar. E assim, irmãos, o que ele fez? Ele possuiu uma herança, ele pega aquela herança, é para o avanço do reino, está aqui. Invista. Eu vou aplicar um jargão aqui, irmãos. Quem no reino aplica, Deus multiplica. Para de ficar negócio de investir só na bolsa de valores, Tem um monte de crente aí, investe na bolsa de valores, aí vai ver na igreja. Não, pastor, é o que Deus pede, 10%. Como se pudesse, se der um desconto ele quer. Se falar, traz 5 esse mês, ele traz só 5. Investe no fundo imobiliário, mas invista no reino. A ação de Barnabé tem uma ação de investir, mas Barnabé também, esse homem, ele tinha uma ação para o reino, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 11. A ação do crente na vida da igreja deve ser impelida, conduzida, provocada pela ação do Espírito Santo no seu coração, senão é carnalidade, e em vez de ajudar vai atrapalhar. Eu vi que crente carnal, ele não ajuda, eu chamo lá no correio de peso morto. Ele não, em vez de ajudar, ele atrapalha. Em vez de ajudar, ele traz prejuízos. Capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O que é que esse homem faz? Ele tem uma ação, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, homem de fé, homem de bem, homem direito. E o que é que Deus faz através da vida deles? As pessoas se unem a Cristo. Ele conduz pessoas a Cristo, ele tem uma ação. Último elemento para a gente terminar, irmãos. Último elemento. Esse versículo que me chama a atenção, que nos mostra que eles tinham uma ação. Essa ação, antes da gente ir para o último elemento, essa ação envolvia a vida espiritual deles, ser cheio do Espírito Santo. Primeiro nós precisamos entender que precisamos de matéria, fazer, agir. E não dá para separar o fazer de ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, vou orar e Deus vai abençoar lá. Vai lá, trabalha. Não. Eu não busco o Espírito Santo, eu quero fazer. Eu venho aqui, mas não quero ter compromisso nenhum. Não leio a Bíblia, não oro. Está errado também. Tem que andar casadinho, de mãos dadas. A espiritualidade, a busca ao Senhor e o fazer. É o que o versículo 2 está apresentando. E servindo eles ao Senhor. Observe aqui, servindo ao Senhor. Isso aqui envolve fazer alguma coisa. Os irmãos não acham que servir envolve fazer alguma coisa, irmãos? Envolve, não envolve? Fazer alguma coisa, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles tinham uma ação de fazer, de botar as mãos na obra, mas tinham uma ação também de buscar ao Senhor. O jejum aqui não significa você se tornar maior do que os outros, melhor do que os outros, aparecer para os outros, receber a unção da Genkendama, a unção do riso, nada disso, irmãos. Na estranheza, o jejum aqui é um esvaziar de si mesmo para se encher do Espírito Santo, é uma busca, é uma dedicação, é um zelo, é uma aplicação de se abrir e dizer: Senhor, faça em mim, através de mim.
Eles serviam, mãos na obra, e buscavam. Coração aberto. E por último, e fundamental, que todo crente aqui nessa noite tem que sair daqui com isso martelando nos seus corações, com a consciência dentro dessa verdade, a direção do Espírito Santo. E jejuando, disse o Espírito Santo, 13, versículo 2, disse o Espírito Santo, direção do Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Você chegou aqui falando de chamado com o Jonathan, né, Vitor? Quem que atina, quem que desperta, quem que dá paz, quem que capacita, quem que habilita ao chamado, e de forma clara, né, de forma subjetiva, obscura, de forma, então vou ter que ir no monte, Deus vai me falar de forma estupenda, que eu sou chamado para a obra, eu vou ter que fazer um monte de ritual. Não, irmãos, olha o que o Espírito Santo vai fazer. Eles buscam ao Senhor. Você tem que fazer isso aqui, buscar ao Senhor. E o Espírito Santo vai dizer quem que eles tinham que mandar. Tinha um monte. Vai mandar quem? Todo mundo? Não. A obra aqui continua. E eles avançam lá. Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E Saulo só ganha um destaque daqui para frente porque o Espírito Santo escolhe ele e envia ele. Não é porque ele se colocou como tal e foi o bambambam, não, irmãos. Podia ter chamado outro. Podia ter chamado Simeão, Lúcio e Barnabé. Chamou Saulo. O Espírito Santo que escolheu para a missão. E a missão foi grande, não porque ele decidiu e por seu próprio mérito, porque o Espírito Santo capacitou, direcionou e fez toda a obra. Toda a obra, amados irmãos. Agora observe mais à frente comigo, versículo 4: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo envia, direciona, capacita, e um crente, um elemento essencial, indispensável, é uma vida cheia do Espírito Santo. A igreja avança com pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, pessoas dedicadas e zelosas, que buscam a Deus, que se desprendem dos seus pecados, que se apegam, que abraçam ao Senhor e que dizem: Senhor, faça em mim, através de mim. Você e eu precisamos ter uma firme consciência, convicção de que nós precisamos do Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Dar um passo, mexer uma cadeira, fazer nada, absolutamente nada na casa do Senhor. Ou se nós fizermos sem a direção do Espírito Santo, nós corremos o risco de dar com a cara na parede. Busca ao Senhor, clame ao Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te envolver. Certamente essa obra que está aqui começada vai desenvolver, não pelo talento, pela força do braço, pelo conhecimento, por causa da ação do Espírito Santo, irmãos. A obra que está plantada aqui nesse bairro, novo bairro da Penha, está estabelecido pelo guiar do Santo Espírito de Deus. É agora o terreno? É agora o terreno? Ainda não. É ali? Não, mais à frente um pouquinho. Pode avançar. Eu abro, e aí nós vamos observar que o Espírito Santo, na caminhada de Paulo, ele fecha a porta e ele não consegue avançar. Eu quero pregar aqui, não, aí não. E ele abre porta que Paulo vai só caminhar e deixar fluir. Por isso, amados irmãos, todos vocês que estão aqui, se dediquem, busquem ao Senhor, clame para que Ele capacite, fortaleça e encha com o Espírito Santo. Ele capacita, Ele é poderoso, Ele é fiel. Você que está nos acompanhando na transmissão, que Deus abençoe a sua vida, venha cultuar conosco, busque ao Senhor. Pastor, eu estou procurando a direção para congregar. Pastor, eu estou ouvindo essa palavra, porque meu coração estava frio na fé, não estava conseguindo avançar, não estava conseguindo enxergar a realidade da existência de uma igreja no meu viver mais. Deus está te despertando. Venha ouvir a palavra de Deus, vamos avançar. Que Deus te fortaleça, que Deus te conduza, que o Espírito Santo te capacite
em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, depois vamos orar. Em seguida o próprio Jonathan vai orar. Que Deus te abençoe. Logo em seguida temos aqui